Olá, caros pós-graduandos! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina de seu curso. Nesta videoaula, vamos apresentar conteúdos que serão úteis no dia a dia profissional de cada um de vocês, assim como sugestões, conscientizações e reflexões para o desenvolvimento de sua criatividade e inovação no mundo organizacional. A Master Coach Adriana Telk nos apresenta a disciplina Coaching na Prática, ferramentas para a obtenção de resultados, nos transmitindo a verdade sobre a história do coaching, por intermédio dos pensadores, conceitos de autores, principais ferramentas eficientes e eficazes utilizadas, exemplos práticos do dia a dia, etc., aproximando ainda mais da gestão contemporânea. Leia, se aprofunde e busque o seu melhor. Esta disciplina tem por objetivos definir as ferramentas de coaching, por que usar avaliações, como gerenciar a seleção de ferramentas, alinhamento estratégico como ferramenta, arquétipos comportamentais e seu uso em equipes, ferramentas avançadas no coaching executivo e de negócios, avaliação 360 graus nas competências gerenciais, avaliação do coaching na prática. A videoaula está organizada nos seguintes tópicos: o coaching na prática, um breve relato histórico. As ferramentas no coaching prático. Arquétipos comportamentais e seu uso em pessoas e em equipes. Ferramentas avançadas no coaching executivo e no coaching de negócios. Revisão da videoaula. Vamos ver com mais detalhes cada um desses assuntos? Então vamos lá! O coaching na prática, um breve relato histórico. Neste capítulo, vamos expor o coaching que nasce da fusão de conceitos de diversas áreas. E vamos fazer uma viagem à história do coaching, mostrando a real relação que tem com a filosofia. Inicialmente, é necessário informar que o coaching é uma metodologia, um processo. O coaching é o profissional reconhecido pela Federação Internacional do Coach, o ICF, e o coachee é o próprio cliente, pessoa física ou jurídica. Temos 5 principais influências sobre o coaching. Influência da cidade de Cox. A palavra de origem inglesa, coach, foi utilizada pela primeira vez na vila de Cox, na Hungria, para designar as carruagens utilizadas para transporte. No início do século XVIII, os alunos nobres das universidades inglesas iam para as aulas de coach, carruagem, conduzidos por um cocheiro, coacher. Como você verá, mesmo sendo utilizado para fins diferentes, a função básica do coach foi mantida: transportar pessoas de um lugar até outro. Influência de Sócrates. Para Sócrates, as pessoas tinham um conhecimento prévio. Partindo desse princípio, eram feitas perguntas que faziam as pessoas refletirem, levando em consideração seus conhecimentos, a fim de conhecer a capacidade e potencial de cada um. Eram feitas perguntas simples, mas que originavam ideias complexas. Ele entendia que a verdade estava dentro de cada um. Influência de Platão. Aluno de Sócrates, Platão reconhece a estrutura de diálogo e a importância de perguntas criativas que servem como um método para obter conhecimento sobre os coachees. Uma das conclusões mais evidentes, a partir da análise de seus diálogos, é a importância das perguntas como uma ferramenta que reforça as conversas e serve como um método para obter conhecimento sobre os coachees. Influência de Aristóteles. Aristóteles acreditava que qualquer pessoa pode chegar a ser o que quiser. Para ele, a pessoa tem 2 naturezas, a do ser e a do deve ser. Fazendo uma analogia com o coaching, trata-se do estado presente, que é onde o coachee se encontra, e o estado desejado, aquilo que o coachee deseja ser. A partir dessa analogia, entende-se que para evoluírem para o estado desejado, é preciso agir de forma consciente e planejada. Influência da filosofia existencialista e da filosofia fenomenológica. Instituições de coaching tornaram as 2 influências como metodologias com identidade própria,
pois ambas conseguem integrar as influências da psicologia humanista em algo harmonioso e conciliável. A figura nos apresenta que todo coach deve fazer questionamentos para seu coachee, o que na filosofia existencialista é definir claramente o presente e o futuro do coachee, e na filosofia fenomenológica é definir nitidamente a missão de vida deste coachee. As ferramentas no coaching prático. Uma das particularidades das ferramentas do coaching na prática é estruturar o planejamento de vida dos coachees, ampliando as possibilidades de ação, realização e corrigindo as ações quando necessário. Se considerarmos o modo de pensar o presente e o futuro como um processo de transformações e mudanças que conduzem o coachee para resultados extraordinários, temos 7 campos de atuação do coaching. Programação Neurolinguística, PNL, Neurocoaching, Teorias Comportamentais, Coaching Ontológico, Desenvolvimento Humano, Filosófico e Pensamento Sistêmico. Há 2 tipos de coaching, o coaching individual e o coaching corporativo. O coaching individual trata do desenvolvimento do coachee que busca uma transformação interna. É subdividido em Life Coaching, Executive Coaching, Leadership Coaching, Coaching de carreira e Coaching pós-treinamento. E o coaching corporativo, organizacional ou de negócios se divide em 2, o interno e o externo. O interno é aquela pessoa que trabalha dentro da empresa, e o externo pode ser o gestor ou pode ser a equipe onde trabalha. Falando-se em equipes, temos o Team Coaching, que objetiva desenvolver equipes de alta performance, aumentando sua produtividade por meio do desenvolvimento e melhoria de pontos que impactam diretamente no resultado. O coaching individual trabalha com o instinto da pessoa, baseado na transformação de dentro para fora. Já o coaching corporativo trabalha a mudança na empresa, isto é, de fora para dentro. Para uma sessão ser considerada boa, tanto o coach quanto o coachee devem concluí-la com a sensação de que juntos alcançaram um progresso na caminhada. No decorrer do processo, o coach acompanha indiretamente e transmite apoio em certa medida, a fim de motivar o indivíduo, identificando e comemorando conquistas, bem como promovendo a constatação básica de que o coachee pode, merece e consegue. Assim sendo, a sessão de coaching deve ser prazerosa para os envolvidos, proporcionando ao coachee a certeza de que aprendeu algo novo sobre si próprio. Os elementos necessários para uma boa sessão de coaching devem começar com ambiente seguro, acolhimento, confiança, confidencialidade, acordo, comprometimento, perguntas abertas. São alguns os fatores para gerenciar melhor a seleção de ferramentas do coaching, que está acondicionado às ferramentas que podem ser aplicadas de acordo com a realidade de cada coachee e até mesmo ser mais bem adaptadas ao ambiente corporativo, seguidos pelos resultados. Bello aponta 5 elementos importantes na relação coach e coachee. Confiança entre coach e coachee é essencial para o sucesso do processo de coaching. Certificar-se de que existe uma química entre ambos, um casamento perfeito. O coach evita palavras que indiquem sua opinião, pois envolve comprometimento. Não fazer juízos de valor, isto é, não ter preconceitos. Nunca deve haver julgamento por parte do coach. Hipóteses de que o coachee já tem as devidas respostas. O coachee precisa estar engajado em aprender, crescer e fazer tudo para que haja uma mudança verdadeira e profunda em seu comportamento. A relação entre coach e coachee envolve confiança, apoio mútuo, foco e empenho. Isto é, uma parceria que cada um doa seu melhor em prol de um objetivo comum e, principalmente,
serem extremamente sinceros em suas percepções e feedbacks. E é por isso que os 4 pilares do coaching vêm para abrandar e estreitar a relação coach-coachee em um olhar mais amplo de elementos indispensáveis e com resultados efetivamente satisfatórios. Então, para o Instituto Brasileiro de Coaching, os pilares do coaching são: A. O ser humano. B. As metodologias. C. As técnicas e ferramentas. D. As competências do profissional de coaching. Veja, ser humano é o principal envolvido em um processo de coaching. Logo, o coach deve entender e se especializar continuamente em tudo que se refere a seres humanos e processos comportamentais de mudança. Metodologias. Tem origem do grego e representa conhecimento do caminho. Isso quer dizer que o processo de coaching se baseia em experiências de sucesso já consagradas e isso permite o efetivo alcance dos objetivos propostos e o surgimento de novos métodos para a solução de problemas. Técnicas, ferramentas. Suporte para potencializar os resultados dos clientes de forma efetiva e profissional, porque um bom coach procura estar sempre atualizado através de treinamentos, leituras e trocas de experiências, para alcançar resultados com as tecnologias disponíveis. Competências. Permite a diferenciação entre os diversos tipos de profissionais, pois muitos podem ter as mesmas técnicas e ferramentas. No entanto, as competências e experiências de vida proporcionam a diversificação e a diferenciação profissional entre os coaches. Estes pilares sustentam todo o processo de coaching porque ajuda o coach a manter o objetivo correto do coaching, provocando no coachee mudanças significativas e o aumento de sua performance. Um destes pilares, por exemplo, é o de técnicas-ferramentas, que potencializa os resultados para o coachee em conjunto com o coach. Se conheça, descubra suas metodologias e suas competências. Para isso, é importante estudar sobre a praticidade das ferramentas personalizadas para cada coachee. Apresentam-se 6 ferramentas essenciais: Report, Patrocínio Positivo, Missão e Visão, Roda da Vida, Roda de Competências e SWOT Pessoal. Vejamos em detalhes cada uma delas. Report é ouvir uma pessoa na sua essência, estabelecer uma relação de empatia e harmonia entre coach e coachee. Patrocínio positivo. O coachee deve saber que o coach está ao lado dele para ajudá-lo em seus problemas e na sua resolução. São afirmativas poderosas e positivas que conduzem o coachee para um estado mental positivo, criando-se receptividade e proporcionando apoio ao mesmo. Missão e visão. Maneira de conhecer o coachee, de orientá-lo para um plano de vida. Quais seus valores, metas, desafios e aonde ele pretende chegar. A missão de vida é aquilo que precisamos fazer para nos realizarmos como seres humanos integrais, para viver uma vida completa e feliz. A missão é sempre orientadora. Visão é o que imaginamos para o futuro e o que nos inspira a agir e a tornar nossos sonhos realidade. Nos dá direção e pode criar significado e propósito na vida. A visão é sempre inspiradora. Roda da Vida. É a combinação de um círculo com 4 quadrantes, onde cada quadrante é subdividido em mais 3 divisões, totalizando 12 divisões. Vejamos os 4 quadrantes e suas subdivisões. Pessoal. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Profissional. Realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. Relacionamentos, família, desenvolvimento amoroso e vida social. Qualidade de vida, criatividade, hobbies e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Roda de competências. Contém 10 subdivisões, onde o coach mensura as habilidades pessoais e profissionais do coachee,
pontuando entre 1 a 10. As 10 subdivisões são aqui chamadas de indicadores, sendo desenvolvimento de pessoas, orientação para resultados, trabalho e liderança de equipes, comunicação, orientação para o cliente, iniciativa, criatividade, relacionamento interpessoal, inovação e empreendedorismo. SWOT pessoal. Conhecida no Brasil como matriz FOFA, é dividida em 4 quadrantes: forças ou pontos fortes, fraquezas ou pontos fracos, oportunidades e ameaças, nos quais para o coaching, em cada quadrante, há perguntas que precisam ser respondidas. Forças. Quais são os meus pontos fortes? O que eu faço de bom? Quais os benefícios ou ganhos que tenho para aproveitar? Que forças posso maximizar pelas oportunidades que identifiquei? Fraquezas. Quais são os meus pontos fracos? No que eu posso melhorar? Quais são as perdas ou consequências que terei? Que forças posso usar para minimizar ou anular as ameaças que identifiquei? Oportunidades. Quais são as minhas oportunidades ou opções que tenho? O que os outros, empresas, equipes, pessoas, acham de mim? O que devo fazer para minimizar as fraquezas, fazendo uso das oportunidades que identifiquei? Ameaças. Que ameaças ou riscos existem para cada situação ou cenário? Quais são as fraquezas que os outros, empresas, equipes, pessoas, acham que você tem? O que devo fazer para minimizar as fraquezas que identifiquei para ultrapassar as ameaças? Além dessas ferramentas, existem muitas outras que irão ajudar o coach, bem como você, acadêmico, na realização de objetivos. Arquétipos comportamentais e seu uso em pessoas e em equipes. Dentro da teoria conceitual, é necessário entender o consciente e o inconsciente. Jung entende que a única maneira consciente, conhecimento da própria existência e estarmos cientes, é permitir a cooperação, colaboração, do inconsciente em vez de sua oposição. Isso significa que jamais conseguiremos penetrar na profundidade do inconsciente, porque é uma área menos explorada e exposta. Para ilustrar ainda mais os arquétipos, analisem a figura a seguir. O que você vê? De acordo com Jung, o feto humano se parece com outros animais, fornecendo indicativos sobre a evolução física do homem. Constata-se assim o impacto que os arquétipos produzem em uma pessoa, especialmente em suas emoções e aspectos éticos e mentais, influenciando a relação com outras pessoas. Os símbolos arquetípicos figuram também na pessoa como um efeito terapêutico, seguido por uma soma de compreensão capaz de agir em suas mentes como forças criadoras ou forças destruidoras. Em outras palavras, pode-se fazer referência a atores ou artistas brasileiros, como exemplo, a atriz Tata Werneck e o apresentador Jô Soares, que se transformam quando abandonam suas personalidades sérias e incorporam outra bem-humorada, chamadas de subpersonalidades. Assim, para a psicologia junguiana, essas pessoas são possuidoras de subpersonalidades ao representar arquétipos e, para o coaching, são formas imprescindíveis para entender ainda mais sua realidade e sua missão de personalidade, tanto na área profissional quanto pessoal. Destacam-se aqui alguns dos principais arquétipos comportamentais em coaching. MBTI, indicador de tipos de Myers e Briggs, temperamentos de Kelsey, DISC, dominância cerebral, preferência comportamental e cerebral e avaliação de liderança situacional. Cada uma destas classificações de personalidades é necessária para administrar melhor as situações que antes eram quase impossíveis pela mente humana, e agora, por testes com arquétipos do coaching,
se tornam muito mais fáceis de entender a si mesmo e a gestão de equipes. MBTI, Indicador de Tipos de Myers e Briggs. É um teste de personalidade que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e que continua sendo utilizado para identificar características e preferências pessoais. Catherine Koch Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers foram as precursoras em desenvolver este teste baseadas nas teorias de Carl Jung, simplesmente porque os tipos psicológicos definidos por Jung não ocorriam com frequência na realidade prática. Temperamentos de Kelsey. O psicólogo e pesquisador David Kelsey mede o mesmo construto de Myers e Briggs, porém acrescenta que os 16 tipos de personalidades, combinações, pode ter uma divisão mais simplificada de 4 temperamentos: DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade. O teste DISC é uma metodologia criada pelo americano William Moulton Marston na década de 1920. Pesquisador e PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, Marston entendia que poderia explicar as respostas emocionais avaliando o comportamento de todas as pessoas que antes se limitava a indivíduos considerados deficientes mentais. E com isso, denominou 4 fatores pelas letras em dominância, D, influência, I, estabilidade, S, e conformidade, C. Se trata de um questionário que apresenta 4 opções de palavras que a pessoa escolhe entre o que vem em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, isto é, da melhor para a pior alternativa que descreve seu perfil. Dominância cerebral. O teste baseado nos estudos de Ned Herman, que na década de 1980 pesquisou as habilidades das pessoas e suas relações com a dominância cerebral. Finalizou seus estudos informando que o equilíbrio das energias racional e emocional é altamente cooperador na execução dos afazeres profissionais e pessoais, influenciando nossa criatividade, trabalho em equipe, iniciativa e atuação nas negociações. Também dividiu o cérebro em lado esquerdo e lado direito, com efeito na dominância superior e inferior. Alguns autores informam que há milênios se tenta descobrir como funciona o corpo e a mente, e que na China antiga já se estudava os conceitos do cérebro Yin, hemisfério direito, intuição e criatividade, e Yang, hemisfério esquerdo, lógico e analítico. Preferência comportamental e cerebral. Trata-se do teste de avaliação de preferência cerebral desenvolvido pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que contém 25 questões para ser escolhido uma das alternativas. Este questionário você encontra em seu caderno de estudos. Pelas respostas que você dará no questionário, há a predominância de um animal que depois será multiplicado por 4, porque são 4 animais que estão ligados aos perfis comportamentais, como idealização, comunicação, organização e ação. Liderança situacional. Os estilos se mostram por um quadrante que mede o comportamento diretivo e o comportamento de apoio. A partir destes, identificamos 4 comportamentos dos líderes: diretivo, persuasivo, treinamento, compartilhador e delegador. Se os liderados estiverem desmotivados e incapazes de realizar uma determinada tarefa, o líder deverá fornecer orientações claras e precisas, direcionando-os para sua execução. E caso os liderados sejam incapazes, mas motivados, o líder deverá oferecer orientação para a tarefa, treinando-os e compensando a falta de habilidade dos liderados. Se os colaboradores forem capazes, mas desmotivados, o líder precisará de um comportamento apoiador e participativo. E por fim, se os colaboradores forem motivados e capazes, o líder não precisará fazer muita coisa nesse sentido, e sim continuar delegando. Na figura se observa, no E1, primeiro nível, há um alto grau de direção e baixo grau de apoio, sendo necessário determinar as ações da pessoa, verificando suas experiências em momentos de crise. No segundo nível, no E2,
a um alto grau de direção e também um alto grau de apoio. O correto aqui é persuadir, instruindo e orientando por vias de treinamentos as pessoas a agir, dando exemplo. Já no terceiro nível, E3, se verifica um baixo nível no comportamento diretivo e alto nível de comportamento de apoio, precisando compartilhar, apoiando, motivando e permitindo que a pessoa da equipe participe de decisões. E por fim, no último nível, E4, se tem um baixo comportamento de apoio e também um baixo comportamento de direcionamento, necessitando delegar as atividades, observando, avaliando e acompanhando, mas também distribuição de poder. Você nota aqui que a evolução deve acontecer no liderado, que passa da imaturidade para a maturidade em relação a determinada atividade. Ferramentas avançadas no coaching executivo e de negócios. O coaching executivo contribui com o executivo, sua equipe e a organização para que obtenham resultados progressivos e mensuráveis no desenvolvimento de habilidades, comportamentos e alcance de metas. Já o coaching empresarial foca as ações de desenvolvimento de equipes na busca de resultados e metas objetivas de desempenho profissional e produtividade. Enfim, alguns autores descrevem que o coaching executivo está inserido no coaching de negócios, onde um não vive sem o outro, porque se desenvolve competências que estimulam a descoberta de novas soluções. Mas o que é coaching executivo? É um processo que visa desenvolver líderes e equipes, expandindo a capacidade dos colaboradores para atingir as metas organizacionais. Seus objetivos são melhorar a capacidade de comunicação do executivo, tornar mais eficiente a administração de tempo, desenvolver a habilidade do executivo de dar e receber feedbacks construtivos, ampliar habilidades de gestão e motivação de pessoas, capacitar o executivo e adaptar-se rapidamente às mudanças e novos desafios, desenvolvimento de criatividade para a identificação de novas soluções e tomadas de decisões, melhora no índice de retenção de executivos e seus colaboradores, aumento no nível de comprometimento e motivação, desenvolver a cultura de confiança e responsabilidade na organização, manutenção de foco e gestão de riscos mais eficiente. As principais ferramentas do coaching executivo são divididas em múltiplas inteligências, liderança e gestão de tempo. Vamos ver cada uma delas? Ferramenta de múltiplas inteligências em coaching. Denominam-se inteligências múltiplas a teoria desenvolvida a partir da década de 1980 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard Gardner, buscando analisar e descrever melhor o conceito de inteligência. Foi a primeira divulgação científica sobre a pluralização de múltiplas inteligências. Descobriram que cada pessoa tem uma variedade de habilidades cognitivas, que uma pessoa pode ser boa em matemática, porém não tão boa em português, e que isso não é necessariamente um ser mais inteligente do que o outro. As inteligências podem ser divididas em naturalista, linguística, musical, lógica, intrapessoal e interpessoal, existencial, espacial sinestésica. Há ainda mais dois tipos de inteligências múltiplas, a inteligência pictórica e a inteligência emocional. Inteligência pictórica, identificada pela capacidade de expressão por meio do traço, sensibilidade para o movimento, beleza e expressão por desenhos e pinturas e pela autonomia em apanhar as cores da natureza e traduzi-las de várias formas. Inteligência emocional, relacionada à emoção e um equilíbrio entre as inteligências interpessoal e intrapessoal. Está relacionada a aspectos como autoconsciência,
sentimentos, motivação, empatia e relacionamento social. Ferramenta da liderança. Os princípios da liderança prevêem que os líderes devem ajustar seus estilos de liderança em nível de prontidão, capacidade e disposição de seus liderados para executarem uma determinada tarefa, na intensidade de comportamento de tarefa, direção e no comprometimento do relacionamento, apoio fornecido pelo líder. O processo de coaching apoia, acima de tudo, o desenvolvimento de cada líder, promovendo sua evolução. Implica direção e mudança, a busca por algo melhor, o aperfeiçoamento do pensamento, das emoções e do comportamento, de forma que as pessoas dirijam sua própria caminhada olhando o mundo com outros olhos, abordando os problemas, analisando criticamente as situações e apresentando a melhor solução. O grande líder é aquele que forma mini-líderes à sua volta. A roda da liderança está dividida em 10 fatias, onde é dada uma nota que vai de 0 a 10 ou 0% a 100% para cada habilidade que a pessoa possui. Essa ferramenta ajuda para que a pessoa avaliada possa fazer uma reflexão do ponto que se encontra para onde quer ir, visualizando seus pontos importantes ou nulos que possam impedir seu crescimento pleno. Ferramenta da gestão do tempo. Desenvolve a competência de planejamento e organização, ou seja, a orientação para resultados. Auxilia a organizar melhor o tempo, evitando desperdícios de tempo, procurando soluções e estabelecendo prioridades e metas, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida pessoal e profissional. O autor americano Stephen Covey modificou esse conceito e desenvolveu a matriz do tempo. Barbosa e IBC entenderam que as esferas poderiam ser apenas 3 com dados gráficos e percentuais, como a seguir. Importante: são assuntos, trabalhos que trazem resultados e têm tempo para serem feitos que possam esperar horas, dias, semanas, etc. Urgente: são assuntos ou trabalhos que o tempo está curto ou acabou. São as atividades que chegam em cima da hora, que em alguns casos não podem ser previstas, por pressão, estresse, correria, etc. Circunstancial: são assuntos, trabalhos que cobrem as tarefas desnecessárias, sem resultados. São os gastos de tempo de forma inútil ou tarefas feitas por comodidade. É por isso que é possível dizer que a gestão do tempo pode ser entrelaçada como na figura, porque o mesmo tempo pode ter diferentes percentuais para uma pessoa e outra. Passamos agora a ver as ferramentas avançadas no coaching de negócios para organizações que se adaptam a cada dia às exigências do mercado voltadas a resultados. Equipes de alta performance, gestão de mudanças organizacionais, GMO, e feedback. Veremos agora cada uma delas em detalhes. Acompanhe. Ferramenta de equipes de alta performance. Para Parker, a equipe eficaz está interessada na execução do trabalho e na maneira pela qual é executado, tanto os meios como os fins. Conforme a figura, o trabalho em equipe de alta performance pode ser distribuído em 10 fatias, onde é necessário colocar uma nota, que vai de 0 a 10 ou 0% a 100%. É um permanente processo de experimentação que o processo de coaching estabelece. Há feedbacks construtivos e aprendizagem coletiva, além de uma cooperação interna mais forte e eficaz. Ferramenta da gestão de mudanças organizacionais, GMO. Não existe uma fórmula mágica para gerir mudanças. Cada projeto é único, pois toca em uma cultura diferente e principalmente em pessoas diferentes, em diferentes momentos. O mundo não é estático e as corporações também são entes vivos em constante mutação. Como já dizia Heráclito de Éfeso, o filósofo pré-socrático, ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Entretanto, seguir uma metodologia para gerir um processo de mudanças pode minimizar bastante os riscos de um projeto. Ainda assim,
seguir um roteiro com etapas e atividades consagradas como boas práticas de gestão de mudanças é um grande avanço para garantir o sucesso de um projeto. É disto que se trata esta obra, de um caminho seguro, porém não único, nem que dispensa a sensibilidade humana para lidar com as questões do ser humano. No estágio de pré-contemplação, a pessoa não tem intenção de mudar de comportamento em um futuro previsível e é vista como não sendo necessária. Já o estágio de contemplação compreende indivíduos que estão conscientes sobre a existência de um problema, considerando os prós e os contras, mas acima de tudo, não tomaram uma decisão concreta no sentido de promover a mudança. Em ação, os indivíduos modificam o comportamento ou atitudes a fim de superar os problemas, isto é, o indivíduo já exibe ações concretas no sentido de parar com o velho padrão de comportamento e inicia o engajamento em um novo padrão. Na manutenção, o indivíduo trabalha para prevenir recaídas e consolidar os ganhos obtidos durante a ação, de modo que o novo padrão de comportamento se torne automático, requerendo menos pensamentos ou esforços para mantê-lo. Essa fase representa uma continuação, não uma ausência de mudança. Mais tarde foi acrescentado o estágio de término, que indica a estabilidade suficiente das mudanças obtidas, permitindo que o indivíduo se sinta seguro de que o padrão de comportamento anterior não retornará. Ferramenta de feedback. Ao utilizar esta poderosa ferramenta de desenvolvimento do executivo, e principalmente de sua equipe, é possível alavancar grandes mudanças de comportamento por meio de resultados tangíveis. O profissional aprenderá na prática como dar feedback de uma maneira estruturada, sem julgamentos, com foco único no desenvolvimento do liderado. Humer e Palmer explicam que as empresas ainda carecem de um planejamento global mais sistemático, envolvendo o desenvolvimento contínuo de pessoas em dar e receber feedback. É necessário elaborar um roadmap, um roteiro positivo de melhoria e voltar no positivo, acreditando na compreensão e durabilidade da relação entre colaborador e responsável. Para o IBC, a ferramenta de feedback é dividida em 3 tipos de feedback, que entendem como facilitadora e desenvolvedora de pessoas. Autofeedback. O próprio executivo se avalia. Feedback 360 graus externo. Leva em consideração afirmações do momento presente. Feedback 360 graus projetivo. Leva em consideração o momento futuro de um profissional executivo. Finalizamos esta parte de ferramentas. Porém, cabe ainda ressaltar que o envolvimento com o executivo para a aplicação do Business and Executive Coaching em uma organização deve estar de acordo com os objetivos macros da mesma para haver avaliação. É possível compreender os caminhos que auxiliam os executivos a melhor lidar com as mudanças, renovando-se, tanto com relação ao senso da missão da empresa, quanto de todos que participam dela. É por isso que a potencialidade de cada ferramenta é de maior controle sobre a vida, os objetivos de vida ficam mais claros, e uma vez eliminados os obstáculos, tem-se mais energia para alcançar os objetivos. Viver em harmonia com os valores, a vida se tornará mais feliz e satisfatória, e profissionalmente mais eficiente, capacitado, tendo melhores resultados. Concluindo, temos que ter em mente que não há uma fórmula pronta, mas estratégias organizacionais que, aliadas com ferramentas de coaching, são possíveis de tornar uma organização muito mais forte, diferenciando-se da concorrência. Que as novas metodologias estratégicas, de maneira a analisar as ideias e colocá-las em prática, pode dar certo para uma organização e pode não dar certo em outra. É essencial que o pensar coletivo entre líderes e liderados, coaches e coachees, dentro das organizações, sirvam de exemplo para seus sucessores e persistam com coragem no enfrentamento das possíveis adversidades para perpetuar a cultura de coaching. E aí sim, tem-se a cocriação de uma inovação sustentável, baseada no coaching executivo e de negócios. Revisão da videoaula.
O objetivo desta videoaula foi de apresentar a você, de uma maneira simples, clara e precisa, como o coaching funciona na prática e o porquê que as ferramentas de coaching ajudam significativamente na obtenção de resultados. Acredito que o objetivo foi alcançado e eu desejo, desde já, a você acadêmico, todo o sucesso profissional e que você possa triplicar o conhecimento aqui edificado. Sucesso!